Essa semana, acho que foi ontem, né? A gente falou aqui de uma entrevista do presidente Bolsonaro para a CNN, dizendo que avaliava a possibilidade de lançar a Michelle como candidata a presidente, desde que ele fosse ministro-chefe da Casa Civil. Ou seja, uma doce sugestão, né? Algo que não foi autorizado quando a Dilma escolheu o Lula para ser ministro-chefe da Casa Civil, né? Acho que durou um dia o Lula. Ele não era condenado ainda, né? Ele era acusado, mais ou menos na mesma, não, sem comparar os casos, mas mais ou menos no mesmo estágio em que está o Bolsonaro hoje. O Bolsonaro não é condenado, ele é acusado, né? E o Gilmar Mendes proibiu, deu uma liminar proibindo o Lula de ser nomeado ministro-chefe da Casa Civil, por entender que aquela nomeação que o PT dizia tinha o intuito de salvar o mandato da Dilma, evitar que ela sofresse impeachment, que na realidade havia ali um desvirtuamento de função, que o Lula queria escapar da possibilidade de prisão, porque podia ocorrer, era iminente naquele momento uma possibilidade de ele ser preso preventivamente, o que não aconteceu. Enfim, o Lula não pôde ser ministro e a Dilma caiu e o resto é história, né? Então, ontem ele admitiu a Michelle. Foi a primeira vez que ele admitiu a Michelle candidata. E hoje, talvez não por acaso, tem uma entrevista do filho dele, Eduardo, no jornal O Globo, em que o Eduardo disse que, olha, se precisar de mim, eu vou para o sacrifício. Vai para o sacrifício, Cassius. O que significa esse sacrifício? Concorrer à presidência da República. Questionado se tem intenção de se candidatar, afirmou que se sacrificaria caso fosse escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue inelegível. Em dezembro, contudo, chegou a ser desautorizado pelo pai quando se colocou como plano B para 2026. Ele fala aqui na entrevista sobre como ele entende que a volta do Trump nos Estados Unidos pode beneficiar esse segmento, esse espectro político aqui no Brasil. Diz que o pai dele é quem é o candidato e que aposta na eventualidade de uma anistia, mas que, se for necessário, ele parte para o sacrifício para ser candidato à presidência da República. A repórter pergunta a ele sobre aquele comentário que o Steve Bannon fez, né, em que o Steve Bannon se refere a ele, Eduardo Bolsonaro, como futuro presidente do Brasil, né? E aí ele diz o seguinte: vejo esses comentários como elogio, mas meu plano A, B e C segue sendo Jair Bolsonaro. Mas, se ocorrer, se for para ser o candidato com ele escolhendo, eu me sacrificaria sim. Ou seja, a madrasta foi colocada como possível candidato num dia, 12 horas depois, ele disse que se o pai o escolher, ele corre pro abraço e vai se sacrificar, Cassius. Agora, esse processo está todo na mão do Jair Bolsonaro mesmo, e ao que tudo indica, até nisso ele vai fazer igual o Lula, né? O Lula fez em 2018 isso, né? Todo mundo sabia que ele não ia ser candidato, ele estava preso, não podia ser candidato, ele levou até o último minuto, e quando viu que não ia dar mesmo, chamou o Haddad e falou, não, então eu escolho este aqui. O Bolsonaro, pelo jeito, vai fazer a mesma coisa. O problema é que ele tem mais concorrentes e tá tudo em família, né? Não, exatamente. Eu acho que ele vai deixar até os 49 do segundo tempo para decidir quem vai, de fato, concorrer aí em 2026 nas eleições presidenciais, mas nessa declaração do Eduardo Bolsonaro acho que dá para analisar 3 pontos. Primeiro, a declaração dele, em que ele falou, né, que com Trump voltando ao poder sentia mais encorajado a esse desafio, que se sacrificar, enfim. Só que é importante entender que o próprio Trump já falou a agenda dele política, que é American First. É o primeiro América, depois eu cuido dos outros, ou seja, tá nem aí pro Brasil. Então, se for Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, quem for aí da família do clã Bolsonaro, o Trump não vai ajudar. Ele simplesmente pode ter uma afeição ali, uma ideologicamente mais próxima a um ou outro, mas não vai mudar as tarifas para o Brasil, não vai mudar o relacionamento, não vai mudar os acordos bilaterais, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Tendo um ou outro, A, B ou C, não vai mudar nada. Então, nesse caso, o nome de Eduardo Bolsonaro, a gente sabe que é um deputado ainda, ele tem esse apelo por parte, né, da família, é um nome forte, é um nome viável. Só que diante de toda a direita, até mesmo da centro-direita, há muitas opções, como a gente disse. Inclusive de 3, 4, 5 governadores que estão aí como postulantes a essa eleição, caso o Bolsonaro não possa concorrer. É tudo na condicional, porque
ele é o ficha 1. Jair Bolsonaro é o ficha 1 da direita. Então temos aí Romeu Zema, Tarcísio, aqui do estado de São Paulo, o governador Ratinho Júnior do Paraná, o próprio Eduardo Leite, se vê mais ali como centro, né, centro-direita, enfim, governador do Rio Grande do Sul. A Michele Bolsonaro é um nome, acho que para ser trabalhado, viu? Ainda não tem experiência nenhuma na política. Ele acabou condicionando, né, a ex-primeira-dama, né, a sua própria nomeação para caso ele vá para a Casa Civil. A Casa Civil, para quem não sabe, é o coração do Palácio do Planalto, ou seja, é o grande executor ali, é o que vai ditando... Cobra os ministérios, exato, né? é o que dita ali o tempo, a regra, o que vai cobrando, é o que tem uma interlocução forte, é o papel que durante o governo Jair Bolsonaro fez o Ciro Nogueira, que era considerado o amortecedor. Por quê? Porque tudo batia nele e ele acalmava a bola, porque a gente sabe que o Bolsonaro sempre falava um pouquinho mais e acabava se complicando. Então ele, sabendo ainda mais que a gente está num governo de coalizão, que precisa de uma base aliada forte, o Bolsonaro também vai ter que se reinventar aí na política, que não é só podemos dizer, no carteiraço que ele vai conseguir muita coisa. E acho que o terceiro destaque nesse ponto é a questão da esquerda, que está vivendo uma crise de identidade aí sem precedentes, que não tem um nome forte, não tem um nome com consenso, não tem um expoente surgindo e... praticamente teremos Lula nessa falta de opção. Se não tem ninguém, vai ter que ser o Lula, pelo menos, é o nome mais forte. Há outros nomes que vão ter que trabalhar muito para se viabilizar, mas que também há uma rejeição grande. Vou dar o exemplo aqui que você trouxe, do Haddad, né? Seria um nome, podemos dizer assim, um pouco mais inviável hoje pela situação fiscal do país, pelos projetos, mas é claro que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, talvez pode ser um nome extremamente forte se o Brasil conseguir, de certa forma, vender melhor essa imagem da economia. Aí com o desemprego baixo, a inflação baixando, o acerto, né, nas contas públicas, zerando o déficit fiscal. Então o Haddad pode sim se viabilizar e se conseguir viabilizar essas medidas para a população mais vulnerável, para o eleitor do Lula. O Haddad precisa, teoricamente, podemos dizer assim, até sair de uma posição um pouco mais aí de classe que ele tem, de um professor. Exato, extremamente inteligente, culto, para algo mais popular. Para talvez até mesmo levar o ministério dele para algo mais popular. Talvez ele consiga viabilizar a imagem dele perante aí a população que realmente que o Lula tenta atingir tanto. Aí tem outros nomes. Rui Costa, que a gente escutou agora, eu acho ele muito mais um executor do que um líder. E não fala bem, né? Não, hoje ele cometeu de novo uma gafe, deslize, né? Mas a história da laranja, né? Ah, não tá muito cara a laranja. Acabou troca por outra fruta, né? Putz. Não, e ele é conhecido, o Rui Costa, como Rui Correria. Ele é o cara do... Ele tá na melhor função que ele poderia ter feito, que o Lula elegeu ali. Cobrar os ministérios, cobrar a obra, como é que tá a situação? E tá tudo certo? Beleza. Falta quanto aí? Beleza. Eu quero esse anúncio e tal. Então ele precisa disso. Ele não tem aquele traquejo político, aquela malandragem para falar. Então Haddad, Rui Costa... Temos, acho que um expoente muito jovem, mas até mesmo muito inexperiente, o João Campos, prefeito de Recife, capital pernambucana, mas é uma diferença gigantesca administrar um município e depois tu pular diretamente para um país. Acho que precisa ganhar uma cancha, subir aí, galgar mais alguns degraus. Boulos é um nome da esquerda, mas também não ganhou nem a prefeitura aqui de São Paulo, também acaba se viabilizando. Então, quem? Não tem, a esquerda não tem, a não ser o Lula. Então, claro, tem 1 ano e meio ainda para tentar viabilizar um nome para que ganhe. Difícil, né? Mas é muito difícil. Fizeram isso em 30 anos. Por isso que um nome de Eduardo Bolsonaro pode se viabilizar, porque o seu adversário não tem um nome que possa bater de frente. Então a direita tem um leque de opções, de governadores, de deputados, até mesmo a ex-primeira-dama, e a esquerda ainda está demorando para surgir um nome ali, ou até mesmo um nome de... Com certeza, acho que o PT não vai abrir mão, né, de lançar candidatura, mas pelo menos um nome que tem uma base diferente, né? Talvez o PT buscando uma aliança com um partido mais de centro, que tem uma base mais forte, que consiga, de certa forma, né, aquele eleitor mais centro-esquerda, mais aquele que está na dúvida, nem de um lado nem do outro. Mas enfim, tem muita água para rolar, tudo depende do que o governo Lula fizer, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.